A demência era evidente. Mandei recolhê-la imediatamente. Essas foram as palavras do Dr. Bacamarte quando decidiu internar a própria esposa. Boa noite. Eu sou a Dani e eu leio histórias para você relaxar. Hoje você vai ouvir o episódio 7 da série O Alienista, adaptação livre da obra de Machado de Assis, disponível em domínio público. Não esqueça de conferir também os episódios anteriores, que estão disponíveis no canal, para não perder nenhum detalhe dessa história maluca de Itaguaí. Se você gosta de histórias assim, segue o podcast agora. Isso me ajuda a continuar trazendo novos episódios aqui no canal. Capítulo 10. Restauração. Dentro de 5 dias, o alienista internou na Casa Verde cerca de 50 partidários do novo governo. O povo se indignou. O governo, assustado, não sabia como reagir. João Pina, outro barbeiro, dizia abertamente nas ruas que Porfírio estava vendido ao ouro de Simão Bacamarte. Frase que imobilizou ao seu redor a parte mais decidida da população. Porfírio, vendo o antigo rival da navalha à frente da revolta, compreendeu que sua queda era inevitável, a menos que desse um golpe decisivo. Expediu 2 decretos, um abolindo a Casa Verde, outro desterrando o alienista. João Pina respondeu com veemência, mostrando que os atos de Porfírio não passavam de encenação. Um engano em que o povo não devia acreditar. 2 horas depois, Porfírio caía de forma humilhante. E João Pina assumia a difícil tarefa de governar. Como encontrou nas gavetas os documentos do governo anterior, proclamações, relatórios ao vice-rei e outros atos inaugurais, limitou-se a copiá-los e expedi-los, dizem os cronistas, alterando apenas os nomes. E onde o outro barbeiro falava de uma câmara corrupta, este passou a falar de um intruso dominado por más doutrinas estrangeiras e contrário aos interesses de Sua Majestade. E assim por diante. Nesse momento, entrou na vila uma força enviada pelo vice-rei e restabeleceu a ordem. O alienista exigiu imediatamente a prisão do barbeiro Porfírio, bem como de cerca de 50 outros indivíduos que declarou insanos. Não apenas deram esses, como também se comprometeram a entregar-lhes mais 19 seguidores do barbeiro, que ainda se recuperavam dos ferimentos da primeira rebelião. Esse momento da crise de Itaguaí marca também o auge da influência de Simão Bacamarte. Tudo quanto ele desejava era atendido. E uma das demonstrações mais claras de seu poder foi a rapidez com que os vereadores, restituídos aos seus antigos cargos, concordaram em recolher também ao hospício Sebastião Freitas. O alienista, conhecendo a instabilidade das opiniões daquele vereador, concluiu que se tratava de um caso patológico, e assim o solicitou. O mesmo ocorreu com o boticário.
Desde que lhe falaram da adesão momentânea de Crispim Soares à rebelião dos canjicas, o alienista comparou esse fato à aprovação que ele próprio recebera na véspera e ordenou sua prisão. Crispim Soares não negou o ocorrido, mas explicou que cedera ao pânico diante da rebelião vitoriosa. E apresentou como prova o fato de não ter praticado nenhum outro ato, acrescentando que retornara imediatamente para casa, doente. Simão Bacamarte não o contestou. Observou apenas que, em certas circunstâncias, o medo também é pai da loucura, e que o caso de Crispim Soares lhe parecia dos mais evidentes. Mas a prova mais clara do poder de Simão Bacamarte foi a facilidade com que a Câmara lhe entregou o próprio presidente. O digno magistrado havia declarado em sessão que não descansaria enquanto não lavasse com menos de 30 almudes de sangue a afronta feita pelos canjicas. Frase que chegou aos ouvidos do alienista por meio do secretário da Câmara, entusiasmado com tamanha energia. Simão Bacamarte começou por internar o secretário na Casa Verde e, em seguida, dirigiu-se à Câmara, onde declarou que o presidente estava acometido da demência dos touros, espécie que ele pretendia estudar com grande proveito para a sociedade. A Câmara, a princípio, hesitou, mas acabou cedendo. Daí em diante, iniciou-se uma coleta desenfreada. Bastava um homem cometer o mais leve exagero ou dizer uma mentira, mesmo das que favorecem quem as conta ou divulga, para ser imediatamente recolhido à Casa Verde. Tornaram-se suspeitos os amantes de enigmas, os criadores de charadas e anagramas, os maldizentes, os curiosos da vida alheia, os que se entregavam demais à conversa fiada. Ninguém escapava aos agentes do alienista. Ele respeitava os namorados, mas não poupava os apaixonados. Dizia que os primeiros obedeciam a um impulso natural, enquanto os segundos eram dominados por um vício. Se um homem era avarento ou gastador, o destino era o mesmo, a Casa Verde. Daí nasceu a ideia de que não existia critério fixo para a perfeita sanidade mental. Alguns cronistas afirmam que Simão Bacamarte nem sempre agia com equilíbrio e citam, como exemplo, embora duvidoso, o fato de ter obtido da Câmara uma autorização para que qualquer pessoa que comprovasse, por meio de documento, ter nas veias 2 ou 3 onças de sangue godo, pudesse usar um anel de prata no polegar da mão esquerda. Dizem esses cronistas que o objetivo oculto dessa medida era favorecer um ourives amigo do alienista. Mas embora seja verdade que o negócio do ourives prosperou após a nova regulamentação municipal, não se pode afirmar com segurança que esse fosse o verdadeiro propósito do ilustre médico. Quanto à razão determinativa da captura e aposentação na Casa Verde, de todos quantos usaram o anel, é um dos pontos mais obscuros da história de Itaguaí. A explicação mais plausível é que foram recolhidos por andarem gesticulando à toa,
nas ruas, em casa, na igreja. Ninguém ignora que os doidos gesticulam muito. Em todo caso, é apenas uma hipótese, nada além disso. Onde é que este homem vai parar? Diziam os principais da terra. Ah, se tivéssemos apoiado os canjicas. Numa manhã, justamente no dia em que a Câmara deveria dar um grande baile, a vila inteira foi abalada pela notícia de que a própria esposa do alienista havia sido recolhida à Casa Verde. Ninguém acreditou. Parecia invenção de algum maldoso. Mas era a mais pura verdade. Dona Evarista fora internada às 2 horas da madrugada. O padre Lopes correu ao alienista e perguntou-lhe com discrição sobre o ocorrido. Já há algum tempo eu desconfiava, respondeu o marido com muita gravidade. A modéstia com que ela viveu durante anos de casamento não combinava com o entusiasmo pelas sedas, veludos, rendas e joias preciosas que passou a demonstrar desde que voltou do Rio de Janeiro. Desde então, comecei a observá-la. Suas conversas giravam sempre em torno desses assuntos. Se eu lhe falava das antigas cortes, ela perguntava sobre o corte dos vestidos. Se uma senhora visitava na minha ausência, antes mesmo de saber o motivo da visita, descrevia-lhe o traje, aprovando alguns detalhes, criticando outros. Um dia, creio que Vossa Reverendíssima há de lembrar, propôs fazer anualmente um vestido para a imagem de Nossa Senhora da Matriz. Tudo isso eram sinais preocupantes. Essa noite, porém, declarou-se a loucura completa. Ela havia escolhido, preparado e disposto o traje que usaria no baile da Câmara Municipal. Apenas hesitava entre um colar de granada e outro de safira. Anteontem, perguntou-me qual deles deveria usar. Respondi que ambos lhe ficavam bem. Ontem repetiu a pergunta durante o almoço. Pouco depois do jantar, fui encontrá-la calada, pensativa. O que você tem? Perguntei. Queria usar o colar de granada, mas acho o de safira tão bonito. Então use o de safira. Ah, mas onde está o de granada? Enfim, passou a tarde sem novidade. Jantamos e fomos dormir. Já era tarde da noite. 1h30, talvez. Acordei e não a vi. Levantei-me, fui ao quarto de vestir e encontrei-a diante dos 2 colares, experimentando-os ao espelho. Ora um, ora outro. A demência era evidente. Mandei recolhê-la imediatamente. O padre Lopes não ficou satisfeito com a explicação, mas não fez objeção. O alienista, percebendo isso, acrescentou que o caso de Dona Evarista era de mania suntuária, não incurável, e, em todo caso, digno de estudo. Conto pô-la em bom estado dentro de 6 semanas, concluiu. A abnegação do ilustre médico elevou ainda mais sua reputação. Suspeitas, invenções,
Desconfianças. Tudo desapareceu no momento em que ele não hesitou em recolher a Casa Verde à própria esposa, a quem amava profundamente. Ninguém mais ousava contestá-lo, muito menos atribuir-lhe intenções que não fossem científicas. Era um grande homem austero, um Hipócrates moldado por Catão. Se essa história te fez companhia, siga o Boa Noite Dani para ouvir muito mais.